Olá, pessoas lindas! Olha quem está aqui, Marisa Petkov, a bruxa que conta, com mais um programa pela MKK Web TV. E você já sabe, para assistir, vai no site www.mkkwebtv.com.br ou, melhor ainda, quer ver enorme naquela TV maravilhosa Samsung LG, baixa o aplicativo, pode ser pelo celular também, Sou TV, e me assiste lá com os meus convidados. Imagine ser vista em mais de 190 países, depois vai para o YouTube e aí ficamos eternizadas. Fascinada por magia, mitologia, religião, conheceu Hecate em 2012. Claro, quem conhece Hecate vira sua devota. Faz parte do Covenant of Hecate, que é uma organização internacional. Seu objetivo é ajudar na divulgação dessa grande deusa e principalmente das suas chamas sagradas. Com vocês, Francine Derschner. Olá para todos, olá Marisa, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência nesse caminho com a deusa Hecate, que é essa deusa tão maravilhosa que me inspira todos os dias. Com certeza, por isso que eu falei, quem conhece Hecate, né? Temos muito para falar, mas vamos falar um pouco desse seu caminho mágico. Como que você conheceu Hecate, o que fez antes e como é que foi esse encontro? Claro, na verdade a minha história com Hecate é até um pouco mainstream, por assim dizer. Acho que muitos vão se identificar com esse processo. Eu conheci a deusa quando eu estava num ponto de virada da minha vida. Na verdade, não fui eu que fui atrás dela. Ela se apresentou para mim com a sua presença já bastante imponente, já bastante... Vem aqui que você é minha e a gente vai trabalhar daqui pra frente. Foi um momento onde eu estava passando por uma dificuldade de uma mudança de caminho, de tentar me encontrar, passar por um processo bem traumático, e ela chegou para botar a casa em ordem, por assim dizer. E eu digo que isso é uma experiência bastante mainstream, porque o que a gente vê nos livros, por exemplo, a Sarita Dash, que é a fundadora do Covenant, nossa grande autora sobre Hecate hoje no mundo, ela tem alguns livros e antologias que ela organizou contando as experiências de devotos ao longo do mundo inteiro. Esses livros, tanto o Rite of Her Sacred Fires ou também o Keys to the Crossroads, vão contar essas experiências desses devotos, e quase todo mundo começa do mesmo jeito. Passou por uma situação difícil, estava numa fase complicada, aí quando você menos espera, Hecate se manifesta. E é assim mesmo, né? E quem conhece Hecate, conhece Hecate. Quem é Hecate? Como que você, muitos naturalmente ouviram falar, alguns mais profundamente, para uma pessoa que não sabe exatamente do que nós estamos falando, como que você faria uma referência a essa deusa? Bom, Hecate é uma deusa super multifacetada. Ela surge nos primeiros registros escritos dentro do panteão grego. A gente sabe que provavelmente ela é até mais antiga do que o panteão grego e pode ter uma origem ali na Ásia Menor, mas o nosso primeiro registro dela vai ser na Teogonia de Hesíodo no século 8 a.C. Então, e ela, desde que surge, é uma deusa que está ligada a guiar caminhos, a trazer a luz. Ela serve como companheira, ela guia o processo das estradas, mas hoje em dia provavelmente as pessoas conhecem ela no seu aspecto mais deusa da magia, terrível, uma deusa velha, mas gente, isso não é a essência da deusa. Tem muita gente até que deixa de cultuar ou tem medo. Que as pessoas vêm comentar comigo, Marisa, de sonho, de pesadelos, de todas as coisas, e isso definitivamente não representa a deusa. O que acontece é que na história, nossa, moderna, bem próximo da gente, o Aleister Crowley escreveu um poema chamado Moonchild, onde ele fala que Hecate é uma deusa velha que tem inveja da humanidade porque ela não pode ter filhos. E aí, a partir daí, as pessoas meio que compraram um pouco essa visão de Hecate como uma deusa velha terrível. Mas, gente,
desde que ela surge, ela passa por várias culturas, ela é sempre muito mais uma deusa de luz, que carrega suas tochas, benevolente, do que essa deusa escura, terrível. Não que ela não possa ser isso, mas definitivamente ela tem outros aspectos. Mas isso que você falou é bem interessante. E se a gente comparar, por exemplo, com Deméter, Deméter também tem uma face bem ruim quando a filha é sequestrada e a partir daí não tem comida para ninguém. Você sabe que eu acho incrível isso que você comentou, porque o principal mito que a gente tem sobre Hecate, ela não é uma deusa que aparece sempre em vários mitos, mas o principal é o mito do rapto de Perséfone, porque é ela que vai guiar Perséfone. Primeiro ela fala para Deméter que ela ouviu o rapto, fala para Deméter com quem que ela pode conseguir a informação, com o deus Hélios, e depois ela guia Perséfone do submundo de volta e faz esse trajeto sempre com a deusa. Ela até era cultuada nos mistérios eleuses, que são esses mistérios que aconteciam. Era um culto iniciático, a gente não sabe exatamente o que acontecia, por isso são mistérios até hoje, na Grécia Antiga, e lá eram cultuadas as 3 deusas, Hecate, Deméter e Perséfone. E até muito interessante que dentro do esquema dos mistérios eleusos, se a gente fosse pensar naquela ideia de deusa mãe, anciã e donzela, Hecate seria a deusa donzela, Perséfone seria a deusa mãe, porque ela se casa no submundo, e Deméter seria anciã. Deméter até se veste, disfarça como uma humana velha quando ela está procurando Perséfone. Isso. Então vocês vejam o que é uma propaganda enganosa, né? Em relação a uma deusa. E tanto Hecate como tantas outras, às vezes as pessoas compram essa ideia de deusa ruim. Muito pelo contrário, não é? Então fica a dica aí, vai conhecer, vai aprender. Com quem que você vai aprender? Vamos falar então do Covenant of Hecate. O que é isso exatamente? Então, o Covenant foi, na verdade, uma organização criada em 2010, na verdade, pela sacerdotisa Sorita Dash, uma sacerdotisa britânica, e como eu já mencionei, uma das grandes pesquisadoras que a gente tem sobre a deusa, e a ideia dela foi criar uma comunidade para reunir devotos ao longo do mundo inteiro que tivessem interesse em conhecer mais sobre a história da deusa e aprimorar os seus conhecimentos e práticas nessa comunidade organizada. E hoje a gente está em uma comunidade que tem pessoas realmente do mundo inteiro, de vários países, estão ali presentes, trocando informação, e a gente usa esse espaço para a gente ir aprendendo, fazer pesquisas juntos, construir rituais e hinos, mas não é um coven, apesar do nome, como as pessoas entendem, no sentido de você vai ser iniciado, vai ter uma alta sacerdotisa. Não é assim que funciona, gente, é uma comunidade. E tem um nome, quem participa, tem algum nome específico? Quando você participa no Covenant, você é um devoto. Você é uma parte da comunidade. Existem alguns títulos administrativos que significam funções dentro dessa comunidade. Eu tenho 2 desses, eu sou Torture Beer e Key Beer. Então, como Torture Beer é uma função a qual qualquer devoto pode se candidatar se preencher algumas certas regras, e significa que você vai estar atuando para auxiliar as outras pessoas da comunidade, seja desenvolvendo trabalhos, ajudando em traduções, fazendo a sua parte para o grupo. E como Key Beer, esse é um título que só um outro Key Beer pode te dar, e significa que você tem um papel um pouco mais administrativo dentro do grupo para ajudar a definir os rumos. E qualquer pessoa pode pleitear ser um devoto de Hecate? Qualquer pessoa, e o mais legal é que o Covenant, como ele não é um coven, ele é uma organização que não tem uma única vertente religiosa, então você pode estar seguindo vários caminhos, desde que você tenha essa devoção para a deusa Hecate e concorde com a visão da deusa como alma cósmica do mundo, você é super bem-vindo para se juntar a nós. Isso é importante, né? Não misturar com religião, porque você acaba excluindo várias pessoas que necessariamente têm uma religião específica e gosta de determinada deusa. Muito bom. Você tem um círculo de estudos. Como chama e o que é exatamente isso? Isso. Eu, junto com a sacerdotisa Patrícia Lilith... Outra linda, maravilhosa. Exatamente. E outra devota de Hecate, super importante. A gente organiza o Círculo de Dadoforos. Esse é um grupo de estudos gratuito, onde a gente abre uma nova turma a cada ano. Ele tem duração aproximada de 9 meses. E a gente tenta trazer um pouco de conteúdo mais embasado sobre a deusa. É um círculo que precisa
precisa ter bastante comprometimento para participar, porque vocês vão ler textos clássicos, tem tarefa, tem acompanhamento, mas é uma forma da gente exercer o nosso serviço devocional para trazer informações de qualidade sobre a deusa para os brasileiros, que às vezes, até alguns anos atrás, não tinham muito acesso. Agora melhorou. Melhorou bastante, mas precisa tomar cuidado com pesquisa. Exato. Em determinados sites. Tem publicação boa, traduzida? Tem. Na verdade, mais do que traduzida, porque tradução a gente ainda não tem tanto, mas a gente tem os 2 livros da Márcia C. Silva, que é uma autora que eu recomendo de olhos fechados. Eu até escrevi o prefácio do 2º livro dela sobre a deusa, e é maravilhoso o trabalho de pesquisa que ela faz, ela cita fontes. Eu confesso que com a minha formação de historiadora, eu fico muito feliz quando eu vejo um livro mágico falando sobre uma deusa que tem nota de rodapé e que cita da onde aquela informação foi tirada, porque isso dá confiabilidade e ajuda a gente a saber da onde a pessoa tirou aquela informação. Se foi de uma fonte antiga, eu acho que assim, não tem problema, a humanidade continua evoluindo, não tem problema nenhum a gente ter as nossas práticas e os nossos ritos, desde que fique claro quando a gente vai escrever um livro ou gravar um material, que aquilo é a nossa interpretação pessoal e o jeito como a gente lida com a deusa, a nossa experiência, e não vender como uma verdade, porque isso acontece muito, infelizmente. Muito. Não, essa pergunta eu vou guardar para depois, porque é chocante. Adoro. Você falou que esse círculo abre uma vez por ano, já abriu, já fechou? Então, a gente está encerrando provavelmente nos próximos 2 meses a turma do ano passado, e aí provavelmente para maio, junho a gente vai ter novas informações. Existe a página no Facebook do Círculo de Dado Foras, quem tiver interesse é só procurar, ficar ligado que a gente sempre avisa. Eu vou dar uma fuçada lá, hein, porque Hecate, eu passei um tempo trabalhando com Hecate, mas eu sou uma bruxa de fases, né? Hecate passou, gente, que trabalho maravilhoso ela trouxe para mim, para o meu grupo, né? As meninas lá de Interlagos, do meu clã, Nascidas para a Lua, passou, não continuei, mas me oriçou agora. Eu assisti parte da palestra da Francine no aniversário do museu e oriçou de novo, porque Hecate é assim. Exato. E eu acho incrível você compartilhar essa experiência, Marisa, porque Hecate é uma deusa de caminhos. Então, muitas vezes, as pessoas se encontram com ela a primeira vez e sentem aquela pressão de, nossa, Hecate chegou pra mim, tenho que fazer tudo, vou ficar trabalhando com essa deusa o resto da vida. E não necessariamente é assim. Justamente por ser uma deusa guia e uma deusa ligada a trabalhos mágicos, é muito comum que ela passe na vida das pessoas para ajudar a guiar em certos momentos. Algumas vezes ela fica, outras não, outras vai e vem, depende muito da experiência de cada um, e isso também é super válido. Sim, como outras deusas também, né? Mas especificamente Hecate, isso eu tenho percebido, ela passa na vida de algumas pessoas, fica um tempo e realmente depois volta. O pior ou o melhor é isso, porque ela volta. Você pode ter certeza que ela volta. Ela tá sempre ali rondando. Essa é a história da deusa. Inclusive, se você me permite fazer um adendo, a parte que eu mais gosto dessa deusa, que faz mais sentido pra mim, é que ela é uma deusa que, de certa forma, nunca foi esquecida na história da humanidade. Porque ela saiu dos cultos gregos, passou pela cultura romana, pela cultura egípcia, foi até o Renascimento com também a parte medieval dos alquimistas, e ela é citada até os trabalhos de Shakespeare, ou seja, muito próximo da nossa história. Ela é uma deusa que se muda, mas que vai se transformando para não de fato ser esquecida pela humanidade. Eu acho isso muito bonito. Sim, é bem isso, né? Ela é muito presente. De repente ela está aqui gostando de fazer parte do programa. Muito bom. Me fala o que são essas chamas sagradas. Então, a gente entende as chamas sagradas de Hecate como as luzes do seu conhecimento sobre a deusa. Então, as luzes da informação, as luzes da magia e dos mistérios dela, que a gente tem dentro de cada um dos devotos, mas que a gente tenta, de certa forma, clarificar para as pessoas. Eu gosto do termo torchbearer, porque significa pessoa que porta as tochas. Então, literalmente, estamos segurando a iluminação para que mais pessoas possam ver. Bom, e iluminação tem a ver com conhecimento, com busca, com caminhar.
E tem uma data específica? Como é que é isso exatamente? Então, esse rito das chamas sagradas. Então, a gente tem o rito dos fogos sagrados, que acontece uma vez por ano. Na verdade, está chegando daqui a pouco. É sempre na lua cheia de maio. Então, a gente tem essas informações. O rito está disponível para o português. Ele está disponível em mais de 30 idiomas, se eu não estou enganada. E é um rito que você pode fazer sozinho na sua casa, você não precisa de ninguém, mas a gente também procura sempre organizar uma celebração pública aqui em São Paulo. Não fizemos nos últimos anos por conta da pandemia, não era possível, mas esse ano eu tenho bastante esperança que a gente possa nos reunir novamente com os devotos. Com certeza. Ele só é feito nessa data ou eu posso fazer na minha casa em outro momento? Olha, você pode fazer na sua casa em outro momento. O que a gente geralmente pede é que as pessoas deixem para fazer depois da lua cheia de maio, para não fazer antes. Tá. Mas depois, ao longo do ano, e muitas pessoas inclusive adaptam o rito para trabalhar na sua rotina espiritual normalmente. E é um rito que tem que ser feito à noite? Sim, preferencialmente no período noturno. A partir das 20 horas? Isso, e até o sol amanhecer, mas assim, deu tudo errado, só consigo fazer de manhã. Gente, tudo bem, é um rito devocional para deusa. Ela vai aceitar. Ela vai aceitar, afinal de contas ela está sempre por aí, não é? E já tem uma data para. Você falou que é na lua cheia de maio. Isso, provavelmente já tem a data, eu preciso confirmar porque de cabeça eu não lembro. Tá, mas isso é bom porque já estamos convidando, porque naturalmente vamos fazer força para ser. Será presencial com certeza. Sim. E já podemos pensar num lugar que você também pensou. Exatamente. Lugar agora nós temos Museu da Magia e Bruxaria, o Santuário da Grande Mãe, não é que eu já sempre divulgo aqui do nosso querido e amado e idolatrado Salve Claudinei Prieto. Aí ele não gosta muito disso, mas a gente sempre fala Loas para a Mente Brilhante, naturalmente vai ter. É fácil de entrar nesse Covenant of Hecate? É fácil sim, gente. Na verdade, a única coisa que a gente pede é que vocês leiam um pouco o conteúdo que está no site antes para saber se faz sentido para vocês. Porque como a gente tem uma visão muito específica sobre a deusa nesse aspecto de alma cósmica do mundo, e isso é um conceito do neoplatonismo, então não é uma coisa tão comum e tão banal quanto a gente pensa. Às vezes as pessoas acabam não pesquisando muito sobre essa parte. Vai ter um formulário, a gente vai fazer perguntas sobre a sua relação com a deusa, extremamente banal, e aí isso vai ser avaliado e depois vai ser aprovado. Sendo aprovado, você recebe um e-mail com um convite para você fazer mais alguns ritos e se juntar a gente. A única coisa que acontece é que demora um pouquinho às vezes, sou eu que estou cuidando das inscrições aqui em português e no Brasil, e às vezes a gente, como faz trabalho voluntário, fica um pouquinho sobrecarregado, então por favor tenham paciência, mas todas as inscrições são analisadas, são respondidas, mesmo que seja uma negativa, você vai ter uma resposta. Existe isso? Assim, sem entrar em detalhes, alguém já foi negativado? Então, na verdade, existe, mas mais porque as pessoas preencheram o formulário com informações erradas. Então, assim, a gente tem uma pergunta específica sobre as virtudes de Hecate, que são algumas virtudes que o Covenant estabeleceu para trabalhar a deusa. E as pessoas respondem sobre os epítetos, respondem sobre os atributos que mais gostam dela, tudo, menos sobre as virtudes do Covenant. Aí eu sempre respondo falando, olha, acho melhor você ler, vai com mais calma e depois de um tempo você tenta de novo. Mas geralmente essas pessoas não tentam de novo. Vamos pensar que Hecate já está fazendo uma limpeza aí natural, é a limpeza natural da vida. Exato. Uma pessoa que vai participar desse rito todo, ela vai falar que é sacerdotisa de Hecate? Não. Na verdade, isso é uma parte bem importante. A gente por não termos uma religião específica, ninguém que faça parte do Covenant pode utilizar título nenhum ou se pretender a ser nada, porque não é esse o intento da nossa organização. E se você faz um rito para Hecate, isso não necessariamente significa que você é um sacerdote ou sacerdotisa de Hecate. Na minha visão pessoal, eu entendo que o sacerdócio é um serviço público. Você faz para uma comunidade. Então muita gente quer ser sacerdote ou sacerdotisa, mas será que isso
faz sentido? Será que você não pode ser um devoto nas suas práticas pessoais, com o seu tempo, e desenvolver um trabalho para a deusa tão rico e válido como alguém que quer exercer a função sacerdotal? Eu acho que você sabe disso muito bem, Marisa. Sacerdócio não é fácil. Não é uma fácil. Missão, você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, não é para todo mundo, e não deveria ser, e tá tudo bem. Sim, é assim que é. Eu introduzi isso exatamente aquela pergunta. Estamos vivendo algumas misturebas assim, as pessoas não têm conhecimento e vão misturando egrégoras, inclusive de religiões diferentes. A última que eu vi era um ritual para Hecate e Exu. O que você, como estudiosa de Hecate, teria para falar sobre isso? Olha, eu pessoalmente entendo que não é legal a gente fazer esse tipo de mistura entre deuses de religiões e panteões completamente diferentes. Não sou eu que vou dizer o que cada um pode ou não pode fazer na sua prática pessoal, mas historicamente a gente não encontra referência para isso. Sim, de fato, Hecate é uma deusa que, como ela passou por várias culturas, ela foi sendo sincretizada com diversas outras deidades. Mas isso aconteceu num processo natural e histórico, e foi porque povos antigos estavam vivendo aquilo na sua realidade, e não apenas porque são deuses, por exemplo, que estão na encruzilhada e que a gente achou que isso é legal. Se você realmente acha que isso é interessante, sente que isso é um chamado seu, tudo bem, mas entenda que isso não é uma prática sobre essas entidades ou sobre a deusa, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está tratando de divindades, de religiões vivas, porque querendo ou não, apesar de eu ter falado que o culto de Hecate nunca se perdeu, a religião antiga grega não é mais cultuada, então a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar. Agora, religiões afros, como a religião hindu, como várias outras religiões, elas ainda são vivas, ou seja, nós ainda temos sacerdotes e a tradição daquelas entidades sendo cultuada. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar desrespeitando esse saber sagrado, dando novas roupagens ou tentando impor algumas novas misturas. Entendeu? Não misture. Eu sempre falo, gente, é porque é assim, a primeira lei, quando a gente começa a estudar magia, você não sabe, não vou nem misturar religião, vamos misturar panteões, né? Você não sabe se uma deusa egípcia do amor gosta de uma deusa grega do amor. Exato. Como é que você vai fazer um ritual unindo as duas? E é tão rico você poder experimentar a energia daquela deidade separadamente, entender ela, e aí depois você vai tentando outras ou vai tentando explorar. Sim, e aí encontrar afinidade, porque você também, como eu, passamos por vários caminhos, por várias deidades, até termos afinidade com alguma. Eu gosto muito do panteão grego, sempre gostei, conto histórias variadas, inclusive uma amiga disse assim, nossa, eu não sei por que você tanto gosta do panteão grego se ele é altamente patriarcal. Mas, quais não eram? Não é? Quais não o são? Vamos colocar no presente ainda, não é? E cabe a nós exatamente contar histórias para divulgar isso e tentar acabar com isso. E é super importante a gente se permitir essa experimentação. Quando eu comecei o meu caminho mágico religioso no paganismo, eu tinha certeza de que a minha deusa de trabalho pro resto da vida ia ser Freia. E eu era apaixonada pelo panteão nórdico. E no final, assim, ainda gosto, respeito muito, sim, mas não foi o meu caminho e o meu chamado. Mas se eu não tivesse me permitido experimentar e conhecer, talvez eu tivesse o resto da vida tentando me encaixar num algo que não funcionava pra mim. E é legal isso que você falou, porque às vezes as pessoas tentam assim, eu gosto de Afrodite, então eu vou me encaixar, mas não é ela que tá te chamando, né? De repente é uma outra deusa de outro panteão. Eu posso falar que Hecate, ela teve namorado? Ela namorou? Então, na verdade, assim, oficialmente ela é uma deusa que nunca se casou, mas existem algumas versões mitológicas que dizem que ela teria filhos.
Tem algumas possibilidades de filhos com o deus Hermes, mas não é nada muito convencional, muito aceito na mitologia tradicional. Muito oficial. Exato. Mas assim, a gente sabe que o conceito de deusa donzela para os gregos era não casada. Sim. Não necessariamente virgem. Sim, aliás, aqui muito claro, isso é uma deusa livre. Exato. E não a virgindade no sentido patriarcal. Tem até algumas ilhas que cultuavam Hecate como consorte de Zeus. Então, existem possibilidades, mas na parte mais comum, ela era vista como essa deusa. Hecate tinha uma amizade muito grande com Hermes. Na verdade, os dois eram deidades que cuidavam de caminhos muito parecidos. Então, ela guiava viajantes e Hermes também. Então, eles tinham muitos epítetos em comum. Mas isso também acontece muito com a deusa Ártemis. Na verdade, a deusa Ártemis tem muita influência com a deusa Hecate. Até os estudiosos dizem que provavelmente a associação de Hecate com a Lua veio da associação de Selene com Ártemis e aí foi chegando até a deusa. Mas até hoje arqueólogos encontram imagens das deusas e eles não sabem, só num primeiro olhar, se é Ártemis, Perséfone ou Hecate. Olha só. Porque elas eram muito parecidas. Muito parecidas. Gente, olha, ficaria falando eternamente sobre Hecate, sobre a história maravilhosa. Quero agradecer a presença da Francine por ter aceito o meu convite e as suas despedidas. Eu que agradeço, Marisa, foi uma delícia essa conversa, eu nem vi o tempo passar, é um prazer conversar com você e muito obrigada por vocês me ouvirem. Agradeço. E é hora de falar tchau. Vamos lembrar sempre que a magia está no ar, a magia está em Hecate.